E aí, meus amigos, boa noite para todos vocês, né? Que a graça e a paz do Criador esteja sempre em nossos corações. É o começo de mais uma semana que o Pai nos proporciona e estamos aqui, como sempre, para aprender aquilo que as Escrituras Sagradas, a Bíblia, tem para falar nos nossos corações. E eu não posso, né, sempre deixar de ressaltar você que não é inscrito aí no meu canal, PR Carlinhos Oliveira, aí no YouTube. Deixa seu like, se inscreva no canal e eu agradeço a todos os meus amigos, são 70 pessoas já, louvado seja Deus por isso que estão inscritos aí no meu canal, adquirindo conhecimento bíblico, a gente batendo um papo e mandando mensagens para mim falando que está uma bênção. Louvado seja Deus por isso. Para mim é uma honra e é um prazer muito grande estar com todos vocês. E você que tem tirado aí um tempinho para escutar aquilo que Deus tem para falar nos nossos corações. Beleza, meus irmãos? Louvado seja Deus pela nossa vida. Como sempre eu falo, nós não estamos aqui para falar de placa de igreja, mas nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. Daquele que tem nos dado fôlego de vida diariamente, todos os dias, no nosso levantar e respirar. E hoje eu quero falar de um tema, irmãos, que é uma investida maligna de uma maneira sobrenatural que ele tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. Muitas vidas, irmãos, estão se esquecendo verdadeiramente qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, qual que é literalmente a sua verdadeira identidade. E hoje, meus irmãos, eu quero tentar falar rapidamente aqui para nós entendermos como o maligno age para querer fazer com que eu e você esqueçamos qual é a nossa verdadeira identidade. E quando eu começo a falar de identidade, meus irmãos, eu começo a lembrar de um profeta, um dos maiores profetas que a Bíblia fala para nós aqui, que chegou um momento ali da sua vida, chegou um momento ali na sua caminhada que literalmente ele esqueceu da sua identidade. Ele esqueceu do seu propósito, ele esqueceu do Deus a qual o escolheu para fazer grandes coisas nessa terra. Um cara que foi alimentado por corvos, um cara que ressuscitou o filho de uma viúva, aquela viúva lá de Serepta, um cara que derrotou, pensa comigo aqui, nada mais, nada menos do que 450 profetas ali de Baal. Um cara que Deus envia um anjo para falar com ele, que nós vamos entender aqui, um cara que ora a Deus para que Deus mande fogo cair do céu e assim acontece. E um cara que vê uma nação inteira se prostrar de joelhos e falar: só o Senhor é Deus. Um cara que foi tão especial, mas tão especial como eu e como você, que literalmente não provou a morte. Um cara que veio uma carruagem de fogo, pegou ele, levou no redemoinho, e nós estamos falando aqui de quem? De quem? Perfeito, meus irmãos, estamos falando aqui de Elias. Mas pega aí a Bíblia, no capítulo 19, verso de número 4, aí. Olha só para você ver que situação estava passando Elias. Será que ele estava lembrando de todos esses feitos que Deus realizou na vida dele? Ou ele estava passando um processo de esquecimento da sua identidade, do esquecimento do seu propósito, do seu chamado, por que que ele veio, qual é o motivo que Deus escolheu? Pega aí, primeiro livro de Reis, Primeira Reis, capítulo 19, verso número 4, fala assim: e entrou no deserto caminhando quantos tempos? Um dia. Chegou a pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e o que Elias faz? Ele ora a Deus, pedindo a morte. E ele fala: já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Irmãos, eu peço para ti que você preste muita atenção daquilo que nós vamos estar trazendo aqui no seu coração. Porque de repente, você que vai estar assistindo, você que está assistindo, você deve estar passando isso na sua vida. Conhece pessoas, amigos, seu irmão, na sua casa, no seu trabalho, que estão passando esse tipo de problema, como eu também já passei. Quando a gente fala, irmãos, sobre
identidade, né? A gente muitas das vezes não entende a identidade que nós somos, ou a identidade que Deus nos colocou na nossa vida. Então a gente acaba aceitando qualquer tipo de identidade como sendo nossa. Então, irmãos, hoje tem muitas pessoas que eu e você conhecem, ou até mesmo você, que está vendendo a sua identidade, que está ali pegando outro tipo de identidade e pegando para ela e achando que é essa a sua identidade. E muitas das vezes o inimigo tem rotulado essa identidade e muitas das vezes, meus irmãos, está te dando aí um pseudo conforto. Porque fala a verdade, irmãos, entre nós aqui, o pecado ele é gostoso? É claro que ele é gostoso. Mas o salário do pecado ele é o quê? Ele é a morte, lá em Romanos capítulo 6, verso de número 23. Mas o bom também que fala que o dom de Deus, ele é gratuito, que é a vida eterna, não é verdade? Quem não quer passar a eternidade morando com Deus? Todos, só aqueles irmãos que não acreditam em Deus, que são ateístas, e eles têm o seu direito de não acreditar. Mas olha que legal, irmãos, quando eu pego o livro lá de Apocalipse, se liga só no que eu estou falando para você. Apocalipse capítulo 2, verso de número 11, ele fala: ao vencedor, de modo algum, sofrerá o dano do quê? Da segunda morte. Então isso quer o quê, meus irmãos? Que além dessa morte física que nós vamos ter, o pior de tudo é a segunda morte, porque essa segunda morte, literalmente, ela vai ser eterna. Mas a Bíblia fala que ao vencedor é um processo condicional. Quem vencer não vai provar a segunda morte. Mas, irmãos, hoje em dia, fala a verdade, tem muitas pessoas que venderam a sua identidade para desfrutar dos prazeres carnais. Não é verdade? Dos prazeres que o mundo literalmente oferece. Então tem muitas pessoas que venderam a sua identidade para viver um status, para viver nem que seja uma fake news nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Então, Leandro, muito bom estar com você aqui, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Prazer. Sempre quando dá, eu sei que você para aí para estar dando uma olhada na nossa live que nós estamos falando. Hoje estamos falando de pessoas que não reconhecem o seu propósito aqui na Terra, do seu chamado. E hoje, quando nós pegamos as redes sociais, muitas delas não têm a sua identidade. Muitas delas, não generalizando, nós sabemos que são literalmente fake news. E quando nós falamos aqui de fake news, existe também pessoas que são mercadores de identidade. O que é uma pessoa mercadora de identidade? É aquela pessoa que não tem um propósito, que não tem uma meta, que não tem um objetivo, que está vivendo a vida de qualquer jeito. Que literalmente algumas pessoas têm entregado a sua identidade para que aquela pessoa literalmente não reconheça quem ela é literalmente na sua vida. E como eu sempre falo, meu amigo, meu irmão Leandro, aqui a gente nunca fala, ou não está falando aqui de placa de igreja. Mas sabe por quê? Olha só para você ver como que é a situação, irmãos. Quando nós falamos no campo espiritual, é algo... O que o inimigo tem feito é destruir muitas vidas. Quantas vidas eu e você conhece? De repente até você que está assistindo esse vídeo está passando por um processo desse. Ou de repente você conhece pessoas que estão passando esse tipo de processo. De estar triste, de estar infeliz, de tudo que fazer parece que está dando errado, está voltando para trás. Quantas pessoas estão vivendo, né? Literalmente Mateus 11, 28, que fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso também é crise de identidade, irmãos. Porque uma das estratégias malignas, desde o Gênesis, e vai ser até Apocalipse, é fazer com que você não reconheça o seu chamado, o seu propósito, aquilo que Deus te chamou e te escolheu. Meu irmão Maurício, um grande abraço para você, meu irmão. Que Deus continue abençoando a sua vida, da sua família, dos seus filhos, de toda a sua família aí em Osasco. Então, irmãos, quantas pessoas estão sofrendo? Mas sabe qual que é o detalhe, irmãos? As pessoas não sabem que lá em João capítulo 15, verso número 16, a Bíblia fala que não foi vós que me escolheu, mas eu vos escolhi. Então quer dizer o que, meus amigos? Que eu não escolhi andar com Deus, mas foi Deus que me escolheu, cara.
Deus escolheu a mim, escolheu você, para que nós mudasse esse ano de 2023, virar uma chave na nossa vida e mudar literalmente essa identidade que nós estamos vivendo, ou que nós vivemos no ano de 2022. É um novo ciclo, cara. É novo propósito, novos objetivos. Então Deus, a palavra fala que Ele escolheu a gente. E o legal, irmãos, que muitas pessoas não entendem isso que eu estou falando. Lá em Salmo 37, verso de número 5, tanto o Maurício, como o Leandro, como todos os meus amigos aí que estão assistindo essa live, é algo tão simples. Quantas pessoas querem ser felizes? Quantas pessoas querem ser prósperas no casamento, no seu namoro, na sua área profissional, na sua área ministerial? Cara, todo mundo quer. Mas tem um segredo. Para que isso aconteça, nós temos que deixar Salmo 37, verso de número 5, fazer parte da nossa vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que tudo Ele vai fazer, rapaziada. Que tudo Ele vai fazer, pessoal. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, literalmente, Deus, Ele fez o que fala lá em João, no capítulo 3. Eu nasci de novo. Mas eu nasci de novo em que sentido? Tudo aquilo que eu fazia no passado, o Pai, Deus, o Criador, apagou e me deu literalmente um novo livro em branco para me escrever uma nova vida. Agora entenda comigo, meus irmãos, não é porque você entregou sua vida para Jesus, porque você reconheceu sua identidade, que os problemas, que as escolhas, que as plantações que nós fizemos no passado, nós não vamos colher. Tá entendendo, pessoal? Eu colho até hoje e vou colher pro resto da minha vida. Por quê? Porque foram plantações erradas que eu fiz. Mas aí, rapaziada, aí, pessoal, vou ser bem sincero para vocês. A partir do momento que eu dei um passo para Deus, a minha vida mudou literalmente. Eu descobri quem é a minha identidade. Eu descobri realmente o que Deus pode fazer na vida de um cara que literalmente estava passando um momento muito difícil. E aí, o que acontece? Entra lá, pessoal, em Mateus capítulo 5, verso de número 16, que fala que assim a vossa luz brilhe diante dos homens. E foi isso que aconteceu na minha vida. A luz de Cristo brilhou na minha vida e automaticamente a minha nova identidade Deus colocou para mim. Aquela identidade que o diabo tinha colocado dentro da bolsa dele, que era angústia, tristeza, sofrimento, tudo que eu fazia dava errado. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu nasci de novo, desci as águas do santo batismo, cara, minha vida tudo mudou. Ah, então você fala para mim, então, Carlinhos, então, pastor, você quer dizer que meus problemas irão acabar? Claro que não, meus irmãos. Nós estamos vivos. Nós vivemos literalmente no mundo capitalista, no mundo consumista. Então, o segredo, pessoal, é que nós temos um Deus, Leandro, que luta ao nosso favor. Porque chega um momento da nossa vida, irmão, que assim, cara, você tem que fazer escolha. Será que literalmente nós vamos continuar vivendo a mesma vida sem um objetivo? É só ali, nada contra quem toma sua cerveja ou quem toma ali a sua bebida, cada um faz as suas escolhas. Mas eu cansei daquela identidade que eu tinha. E quantas vezes eu olho nas redes sociais, irmãos, e não mudou nada na vida de muitas pessoas. A identidade é a mesma, fazendo as mesmas coisas, nos mesmos locais, nas mesmas rodas, fazendo ali coisas que nós fazíamos há 15 anos, há 20 anos atrás. Não mudou nada. Pelo contrário, só estão ficando velho, só estão ficando experiente. Os filhos, as filhas crescendo e literalmente vivendo a mesma identidade que os pais estão vivendo. Isso é fato, meus irmãos. Está aí, nas redes sociais está aí. Então, qual é a utilidade, meus irmãos, da gente ter uma identidade, cara? Qual que é a utilidade de você ter um RG? Qual é a utilidade de você ter uma carteira de registro geral? Qual que é a utilidade, irmão? A carteira, ou o RG, literalmente, irmãos, é algo que te identifica. É algo que nós vamos aprender aqui rapidamente, que sem o RG, sem a sua digital, você não é ninguém.
Aonde você vai, seja ali no pronto-socorro, seja em qualquer lugar, dependendo do local, se você não tiver RG, você não entra. Tá entendendo, irmãos, a complexidade disso daí? Agora eu vou falar um negócio para vocês que eu falei ontem na igreja, a qual eu fui convidado para trazer uma ministração. Você sabia também que Deus ele tem um RG meu e seu? Vocês sabiam, irmãos, que Deus ele tem um RG seu? O seu registro geral está na palma da mão dele? E eu vou te provar para você que está na palma da mão dele. Se você pegar a Bíblia Sagrada, lá em Apocalipse, capítulo 3, verso de número 5, olha que legal. Olha que legal. Ele fala assim, ao vencedor. De novo ele vai falar aqui. Ao vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome da onde? Do livro da vida. Mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Então, meus irmãos, olha só para vocês terem uma noção. A minha vida, o meu RG, o seu RG, está no livro da vida, lá de Deus. Tá entendendo? E ele fala de novo, ao vencedor. Novamente tem algo condicional, é só para aquele que vence. Não é para aquele que chega em segundo, e terceiro, em quarto, quinto lugar, não. É para aquele que vence. E ele fala que nós iremos estar vestido de branco. Vestido de branco, meus irmãos, literalmente, entra no que eu falei lá em Salmo 37, de verso de número 5, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, literalmente Deus nos dá uma roupa nova. Aquela sujeira que nós carregávamos dentro do nosso ser, dentro da nossa vida, Deus literalmente, Ele nos purifica, Ele nos limpa. Agora eu quero que você preste atenção comigo aqui, meus irmãos. Pega essa visão que eu vou falar para você. Quando você tem o RG, você tem seu RG, certo? Quando você pega o seu RG aí, todos os RGs, o que ele tem? Ele tem uma foto, ele tem uma assinatura, ele tem a filiação, quem são seus pais, e ele tem literalmente a sua data de nascimento. Então todo o RG tem esses 4 requisitos: foto, assinatura, sua filiação e seu nascimento. Irmãos, quando nós falamos de foto no RG, olha que lindo isso que eu vou te falar. Lá em Gênesis capítulo 1, verso número 6, a Bíblia fala que nós somos a imagem e o quê? E a semelhança de Deus. Isso quer dizer que eu e você somos a imagem de Deus. Então quer dizer que a nossa foto do seu RG e do RG celestial é a foto do próprio Deus ali transfigurado na minha vida e na sua vida, irmãos. Então Deus, lá em Gênesis capítulo 1, 26, fala que nós somos a imagem e semelhança dele. Nós temos uma foto de Deus. Porque, irmãos, fala a verdade aqui comigo. É fácil a gente distinguir quem serve a Deus e quem não serve. Uma pessoa que serve a Deus, que faz a vontade de Deus, que pegou literalmente ali o RG espiritual do Pai, você pode ver que tem um brilho do Espírito Santo. Você vê que tem algo diferente naquela pessoa. E também uma pessoa que não tem o RG de Deus, ou não está cumprindo os requisitos de Deus, automaticamente você vê que é uma pessoa carrancuda, uma pessoa escura, uma pessoa triste. Você olha estampado no rosto, meus irmãos. Isso é algo literalmente fácil de distinguir. E aí, irmãos, como eu falei para vocês, a segunda coisa fala sobre o quê? Assinatura de Deus. Aqui tem algo sobrenatural que eu vou falar para você. Você sabia que eu e você, nós temos assinatura de Deus no nosso DNA? Quando eu trouxe isso daí lá na igreja, a igreja deu glória. Pulou, meus irmãos. Que literalmente nós temos a assinatura de Deus no nosso DNA. Irmãos, quando nós falamos sobre assinatura de Deus, não tem como nós falar sobre as leis de Deus. Antes de chegar aqui na assinatura de Deus, que é o DNA, que está aqui, a nossa assinatura no nosso corpo, no nosso genoma, Deus ele tem suas leis, certo? As leis de Deus, irmãos, nós sabemos que ela não muda. Por quê? Porque as características das leis de Deus é ser eternas. Então as leis de Deus, irmãos,
muitas delas nós não conseguimos pegar, certo? Você consegue pegar a gravidade? Não. Por quê? Porque a gravidade literalmente ela é algo transcendente. Então em todas as leis de Deus nós encontramos as suas características. Não só na nossa vida, como também na natureza. E eu vou te provar isso daqui. Olha que lindo. Pega papel e caneta e anota isso. Anota no esboço da sua Bíblia, para que você não esqueça mais. Quando nós falamos das leis de Deus, nós vemos o tempo. O tempo é dividido entre passado, presente e futuro. Nós vemos o espaço. O espaço, ele tem as suas leis ali em largura, altura e profundidade. Nós vemos a lei básica da matéria ou dos átomos, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Quando nós entramos no estado básico da matéria, nós vemos o campo sólido, líquido e gasoso. Quando quem estuda ali, literalmente, harmonia, nós vemos que tem melodia, ritmo e harmonia. Que lindo isso daí, irmãos. Tudo em perfeita sincronia. E isso me faz voltar lá em Mateus capítulo 28, 19, nós temos ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, eu não sou médico, eu não domino a patologia ali clínica, mas foi realizado, você pode fazer uma pesquisa aí depois, foi realizado lá no ano de 2015, olha que legal isso aqui. Foi realizado lá no ano de 2015, meus irmãos, lá na faculdade de Harvard, lá nos Estados Unidos, onde vários cientistas estavam ali tentando provar se Deus existia. Da onde nós viemos? Porque hoje tem várias teorias. Tem as teorias de Richard Dawkins, que foi um grande ateu agora ali do século XX, né, onde ele fez até um livro chamado Deus, um Delírio. Tem várias teorias do evolucionismo também, achando que nós viemos dos nossos irmãos primatas, né? Tem a teoria do Big Bang, que não tem quase 200 anos aí, que veio no ano de 1920, né? Você pode pesquisar isso também. Então, para que vocês entendam aqui, foram feitas essa reunião com esses cientistas para provar, né, se Deus literalmente existe. E os caras ali, meus amigos, descobriram que no DNA humano existe uma mensagem codificada no nosso genoma. Sabe aquele DNA, só para que vocês entendam, que ele é aspiral e é ligado a alguns pontos no outro, que é o nosso DNA, que seria ali a nossa placa-mãe? Então os caras ali codificaram o DNA humano e descobriram ali um padrão literalmente numérico ali na nossa genética. E ali eles descobriram, né, que teria ali uma numeração de 10, 5, 6 e 5. O que os caras fizeram? Os caras falaram assim, puxa vida, vamos pegar essa numeração e vamos fazer o quê? E transformar ela nas línguas mais antigas que existia. E ali eles pegaram a língua hebraica, arcaica lá de trás, e ali eles colocaram o algarismo hebraico. E ali eles colocaram na letra 10, na letra 5, na letra 6 e na letra 5. Eles colocaram o seguinte, presta atenção no que eu vou te falar. Na letra 10, a palavra em hebraico escrito Iod. A palavra 5, em hebraico a palavra Re. E no número 6 a palavra Vav. E no número 5 Re. Você juntando aí essas 4 consoantes forma o nome de Deus. Iod, Re, Vav, Re. Uau! Lindo isso daí, irmãos. Isso quer dizer que ninguém arranca o DNA de Deus, a assinatura de Deus na minha vida e na sua vida. Está dentro de você. Mesmo que você não aceite Jesus, mesmo que você não queira acreditar que nós temos um Deus, que nós temos um Criador, que nós temos alguém que tem nos dado fôlego de vida, o DNA de Deus, a assinatura de Deus está na minha vida e na sua vida. Você é único. Você é único, irmão.
Nós somos únicos na mão de Deus. Tá entendendo, meus irmãos? Como que Deus é lindo, irmãos? Nós temos um Pai. Você pega Gálatas, capítulo 3, verso número 26, fala: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé de Jesus Cristo. Então muitas pessoas podem falar: cara, eu não quero andar com Deus, eu não quero essa identidade nova. Mas jamais você vai arrancar a assinatura de Deus na tua vida. Nem a ciência pode fazer isso, porque a assinatura de Deus está na tua vida. Você é único, irmão. Você é único, minha irmã. Deus, ele te escolheu. Jeremias capítulo 1, verso número 5. Ele fala algo maravilhoso, que fala: antes de te formar no ventre da tua mãe, eu já te escolhi e te designei como um profeta e como uma profetisa perante as nações. Então, antes de você nascer, Deus sabia que nesse dia você já está escutando um vídeo desse humilde irmão que está aqui trazendo para falar que nós temos uma identidade, nós temos uma assinatura, nós temos uma filiação, nós temos uma paternidade, que é Deus na nossa vida. Você está entendendo, meus irmãos? Nós temos Deus na nossa vida. Chegou um exato momento, irmãos, lá de Elias, no capítulo 19, que eu falei para mim e para você aqui. O que Elias faz? De tudo aqueles milagres, depois você lê, irmãos, pesquisa um pouco sobre quem foi Elias. O que eu falei para você, o cara tocou na água do Rio Jordão, o mar se abriu. O cara que fez grandes coisas, mas chegou um certo momento da vida de Elias, que literalmente o diabo cegou. Ele esqueceu de quem ele era, qual era o propósito, quem estava com ele, qual era a foto dele, a assinatura, a filiação, a paternidade dele. E o que acontece? Acabe vai lá e fala para Jezabel assim: Jezabel, é o seguinte, contou tudo aquilo que Elias tinha feito com os 450 profetas de Jezabel lá, Leandro. Olha só para você ver isso aqui. Jezabel ficou furiosa. O que Jezabel fez? Jezabel manda um recado, manda um mensageiro ir lá para Elias e falar para Elias assim: Elias, é o seguinte, cara, eu tô aqui, Jezabel falou que vai, nessa mesma hora, vai matar você do mesmo jeito que você fez com os 450 profetas dela lá. O que Elias fez, irmãos? Elias teve medo. De repente, essa atitude de Elias é o que está acontecendo na minha vida e na sua vida. Você ter medo de dar um passo para Deus, de literalmente pegar a sua identidade verdadeira, tirar a identidade sua que está no bolso do inimigo, e você fala: puxa vida, não chegou o meu momento ainda de dar um passo para Deus. Ah, não é o meu momento, eu não senti no coração. Irmãos, entregar a vida para Deus não é sentir no coração. É você reconhecer daquele que tem te dado fôlego de vida. O que Elias fez? Automaticamente, irmãos, Elias, ele foge. Se você pegar o capítulo 19, ele ficou com medo. Por quê? Porque os ataques, Leandro, é na mente. Lá em Efésios capítulo 6, verso número 12, fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado, potestades e dominadores. A nossa luta são contra seres malignos. Mas o bombardeio, o ataque, ele está lá em Efésios 6,17, que está no capacete, na mente. Por isso que ele fala do capacete da salvação. Então, literalmente, Elias, ele teve medo. E muitas das vezes é o que está acontecendo na minha vida e na sua vida. Por isso que o inimigo tem, muitas das vezes, com a sua identidade dentro do bolso dele, fazendo o que ele quer com a sua vida. E você não está entendendo nada. E o que Elias faz? Elias foge e vai para o deserto. Cara, pensa comigo, um cara que viu milagres extraordinários, que fez milagres extraordinários, se esqueceu da sua identidade. E o que Elias faz? Ele volta para a caverna. Ele sai para o deserto. Quem gosta de ir para o deserto, irmão,
Quantas pessoas estão no deserto, de repente você mesmo que está assistindo esse vídeo, está passando um deserto terrível. E o que eu entendo, irmãos? Deserto não é para você montar tenda, não é para você construir casa, não é para você construir um puxadinho. Deserto, ele é transitório, nós não podemos morar no deserto. E o que Elias faz, meus irmãos? Ele vai para o deserto. E o problema de Elias, meus irmãos, é que o cara, no verso número 4, ele pede para Deus a morte. Irmãos, um cara que viveu milagres, um cara que tinha ali poder, autoridade, identidade celestial, poder para fazer grandes coisas. O cara chega um momento no versículo 4 do capítulo 19 de Reis, de 1 Reis, o cara fala: Senhor, eu quero a morte. Senhor, me mata. Senhor, tira a minha vida porque eu não estou aguentando mais. Tá entendendo, irmãos? O cara tinha esquecido quem era a sua identidade, qual que era o seu propósito. E o que Elias faz, irmãos? Ele vai para debaixo de uma árvore e ele dorme. E o que é mais lindo, que mesmo ele lá no deserto, mesmo ele se escondendo, mesmo ele correndo de Deus, o que Deus faz? Deus envia um anjo para ele e fala para o anjo assim, antes do anjo chegar nele, Deus fala para o anjo assim, a Bíblia não fala qual é o anjo, mas Deus fala para o anjo assim, ó, vai lá anjo Miguel, Gabriel, vai lá, ó lá, tá vendo Elias? Vai lá nele, faz uma fogueira, prepara um pão para ele e leva água para ele e mostra para ele que eu tô contigo. Cara, irmãos, pensa comigo, Elias deitado, dormindo, fugindo, esquecendo quem é a sua identidade. E a Bíblia fala que quando ele estava dormindo, o anjo bate na onde? No ombro dele e fala assim, ô, ei Elias, ei, acorda. Eu imagino o susto que ele tomou. O anjo fala, ó, seguinte meu irmão, preparei uma fogueira aqui para você, cozinhei, fiz pão para você, e ali tem água gelada ali ainda para você, se você quiser. Cara, isso aí é só pessoas que reconhecem a identidade celestial que está na nossa vida, meu irmão. Até o anjo vem, faz fogueira, prepara um alimento, ainda te traz água gelada. Uau! É para você dar glória, irmãos. Quem não gostaria de acordar com um anjo desse? Quem não gostaria, irmão, de você estar agora, nesse momento, passando um problema, passando uma situação difícil, com a sua identidade na mão, e você fala assim, puxa, como eu queria que esse anjo que veio, enviado de Elias, viesse para mim e mudasse toda a situação da minha casa. Quer que eu te falo mais, irmãos? Deus já está falando para você através da minha vida. Você não está precisando que o anjo venha, o anjo já chegou, o anjo está aí, o anjo está usando esse vídeo para falar que ele é contigo, que se precisar ele fazer fogueira, ele vai fazer, se precisar ele fazer literalmente pão, comida para você, ele vai fazer, se precisar literalmente de te trazer água gelada, ele vai te dar a água gelada, é para você dar glória, é para você glorificar, meus irmãos. No deserto a gente esquece da identidade que nós somos. Se você está passando um momento difícil, meus irmãos, Deus nessa noite envia aí uma palavra diretamente para o seu coração. Cara, o anjo vai lá e bate no ombro de Elias pela segunda vez e fala, Elias, levanta, come de novo. Preparei de novo uma fogueira, preparei de novo pão para você, preparei uma água geladinha para você, irmãos. Isso são pessoas que reconhecem a sua identidade. Por mais que eu e você, irmãos, está passando um momento difícil e não reconhecemos que mesmo no nosso DNA está a assinatura de Deus, Deus fala para mim e para você hoje, nessa noite, eu estou contigo. E o que Elias faz? Após ele reconhecer a identidade, após ele lembrar do seu chamado, do milagre, bater a mão, sacudir a poeira e dar volta por cima, Elias anda 400 quilômetros novamente, voltando. Porque a Bíblia fala que são 40 dias e 40 noites que ele anda. Eu não sei qual é o processo que você está passando, meu irmão. Eu não sei se você tem perdido a sua identidade. Eu não sei se você não tem lembrado qual é o propósito que Deus te chamou. Eu não sei se você estava perdido nesse ano de 2023, falando o que eu vou fazer, para onde eu vou, quem sou.
Será que eu sou um coitado? Será que eu vou fazer minha casa no deserto? Será que eu vou continuar vivendo a minha vida do jeito que está? Irmãos, para mim estar encerrando aqui, as nossas escolhas só dependem de nós mesmos. Tá entendendo, meus irmãos? Então, olha só para você ter uma ideia, irmãos. Eu não sei qual é o problema que você está passando, meu irmão. Mas assim, Deus tem algo especial para a sua vida. Deus tem algo literalmente especial para você. Para de se conformar da situação que você está. Para de esquecer a sua identidade em qualquer lugar. A paz do Senhor, meu irmão Elias. Muito bom estar com você aqui nessa live. Meu irmão Bruno, que Deus abençoe sua vida também. A todo mundo que está fazendo parte aí dessa live, Deus abençoe. Mas, irmãos, uma das estratégias malignas é fazer com que nós não reconhecemos quem somos nós. Na vida de Elias, não é porque ele era um profeta que Deus usou ele grandemente, que mandou anjo, que ele abriu o mar, o rio Jordão, que ele fez através de uma oração, fogo cair do céu, que não vai passar por problemas e situações. Se Elias, que é Elias, passou, e vários grandes homens e mulheres de Deus passaram, imagina eu e você. Por isso que Deus usa a nossa vida para fazer nas redes sociais, mostrar que nós temos uma paternidade, uma identidade, que Deus literalmente nos escolheu, meu irmão. Porque como diz esse louvor que está tocando agora, a tua presença é o meu prazer. Irmãos, eu não sei qual é a situação que você está passando. Eu não sei se você está vivendo de repente a mesma situação que Elias estava. Depois de Deus, aqui eu vou falar para aqueles que já são crentes. Depois de Deus ter feito grandes coisas e milagres na tua vida, você esqueceu da tua identidade. E Deus literalmente fala que hoje Ele está purificando e restituindo a sua verdadeira identidade. Como diz o meu irmão Elias, que aqui falou, sobre a minha palavra, o que Elias fala? Não vai chover. E não choveu. Tem noção isso? Eu queria falar até, meu irmão Elias, um pouco desse contexto, né? Sobre esse capítulo que fala que Elias falou de não chover, mas infelizmente não dá tempo, que já estou aqui já 35 minutos com essa live. Mas a pergunta que Deus faz para Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? Deus, ele fala comigo e com você. Qual que é o seu propósito? O que você está fazendo aqui? Para que eu te chamei? Será que você está cumprindo aquilo que eu te chamei? Será que você está cumprindo literalmente aquilo que eu te designei para fazer nessa nação? Irmão, vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos literalmente resgatar a nossa identidade, o nosso propósito que estava na mão do maligno. Para literalmente viver um ano de 2023 de uma maneira sobrenatural, diferente. E aí, vamos virar a chave? Vamos mudar a história. Elias reconheceu literalmente, o profeta Elias, que ele precisava voltar às suas origens, a saber do seu chamado. Tá entendendo, irmãos? Como diz esse louvor, eu não vou me importar com o mundo tem. O importante é, o que meu Deus pensa de mim. A nossa vida está, irmãos. Está guardada onde? Guardada no Senhor. Lembro muito bem de onde dele tirou eu e você. Um projeto falido, irmãos. Identidade falsa, mentirosa. Tá entendendo, irmãos? A construção da nossa história tá na mão do Senhor. A galeria dos vencedores, irmãos. Eu quero estar. E eu tenho certeza que Ele reservou para você também um lugar maravilhoso. Beleza, meus irmãos? Então eu quero aqui encerrar essa live. Deixando aqui, compartilhe essa live, meus irmãos. Compartilhe essa live. Se inscreva nessa live. Você que não é inscrito nessa live. Porque tem muitas pessoas que estão com a identidade sendo usada na mão do mal. Beleza, meus irmãos? Compartilhe mesmo. Eu não estou aqui procurando seguidores. Tá entendendo, irmãos? Eu preciso ganhar likes. Não. Deus sabe
Como eu tô feliz de ter 70 pessoas aqui no meu canal no YouTube. Eu tô muito feliz, irmãos, e eu oro pela vida de todos vocês. Todos vocês. E aqui eu falei, irmãos, que quando chegar a 100 pessoas, em nome de Jesus Cristo, eu quero fazer um sorteio. Literalmente fazer um sorteio de uma Bíblia judaica. Para que vocês possam literalmente ler. Em nome de Jesus, meus irmãos. Cara, vocês não sabem quanto eu fico feliz. De verdade, meus irmãos. Como eu fico feliz de estar com vocês aí nessa live. De poder literalmente mostrar que nós somos escolhidos. Meu irmão Igor. Que Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão. Que você continue literalmente buscando conhecimento, querendo aprender mais da palavra de Deus. Que você possa literalmente nunca esquecer, meus irmãos. Nunca esquecer, Igor. E em Provérbios 15:33, que diante da honra vai a humildade, irmãos. Vai a humildade. E eu faço essa live de coração. De coração. Deus sabe como eu estou feliz de poder estar com vocês aqui. E de estar com 70 pessoas. A gente sabe como é difícil, irmãos. A gente ter 70 pessoas ali inscritas no canal. Porque a gente sabe, irmãos, que infelizmente muitas pessoas hoje, muitos não gostam de obter conhecimento daquilo que vai mudar a identidade delas de uma maneira sobrenatural. E eu respeito todas elas. Hoje as pessoas gostam mais de piadas, né, de fazer ali coisas, né, com que chama a atenção, de dar risada, enfim. Cada um procura as suas escolhas do jeito que quer. Mas Deus sabe que eu faço aqui de coração, para que eu possa ver literalmente quantas vidas aí estão mandando mensagem para mim e falando assim: pastor, puxa vida, como tá sido bom ali as suas lives, os seus estudos, tem falado comigo grandemente. Beleza, meus irmãos? Cara, que a graça e a paz do Criador esteja no coração de vocês. É uma honra muito grande. Um beijo no coração de todos vocês aí. Que Deus possa continuar abençoando a nossa vida. E aí, você tem uma identidade do Senhor, você tem paternidade, você tem assinatura, você tem propósito. Deus o abençoe em nome de Jesus. Tamo junto, meus irmãos. Valeu. Até a próxima, hein?